Fala pessoal, André do AB Multiboot aqui. Vou estar explicando algumas coisas da nova versão e também algumas coisas que já são antigas, mas muita gente talvez não saiba porque é novo ou porque realmente não conheceu a ferramenta mesmo. Então vamos lá. Algumas coisas básicas. Quando você instala o AB Multiboot, ele vai criar duas partições, sempre, seja em pendrive, HD, SSD. Ele vai criar partições de arquivos, a partição de boot. Se o dispositivo for maior, ele poderá criar uma segunda partição, ok? Nessa primeira partição, eu vou ter esses arquivos aqui, ó. Vou ter o arquivo AB Multiboot, que é um executável, o AB pós-instalador, se você tiver Premium 2 ou 3, a pasta AB, e também eu tenho essas pastas aqui, ó, backup, ISOs e programas. Talvez no seu ela esteja na primeira partição, mas você pode recortar e colar na segunda partição, ok? Ou até em outro dispositivo, tá? Não tem problema, vai funcionar. Claro que para usar, você vai ter que estar com os dois dispositivos conectados daí, mas não é um problema. Então assim, o recomendável é você recortar. Então você clica, seleciona, dá um Ctrl X e cola em outra partição, na raiz, né? Ou você recorta pelo menu de contexto mesmo do Windows, ok? Aqui vai ter tudo que você precisar e você pode copiar as ISOs, ESDs, arquivos WIN, SWM, IMG também. O AB Multiboot é compatível com basicamente todos os arquivos conhecidos de imagem de instalação do Windows, ok? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu AB Multiboot. Outra coisa, vou explicar melhor. Na instalação Premium, você tem algumas configurações que podem ser feitas, e também no teu Windows PE, seria o boot ali pelo AB Utilitários. Pode entrar na pasta AB, aqui tem várias coisas, tá? Mas eu vou no arquivo INI do AB, que é aqui. Então, pasta AB, pasta Premium, arquivo INI, seria esse aqui. Então, abrindo ele, eu posso configurar algumas coisas. Aqui eu não preciso configurar por aqui, mas aqui sim, log concluído. O que seria esse log concluído? Se eu deixar aqui como sim, toda vez que eu formatar meu AB Multiboot, formatar um computador ou um notebook com o AB Multiboot, pela instalação Premium, ele vai gerar um log de concluído. E foi aquela pastinha que vocês viram eu excluir ali no começo do vídeo. Se aqui tiver sim, toda a instalação que eu fizer por ali, pelo Premium, ele vai gerar um log para mim. Seria um print da tela de concluído, com o tempo e todas as configurações que você fez. Aqui seria o número do log que eu vou armazenar. Então se eu quiser colocar 5, eu vou armazenar só 5 logs, 5 prints ali. Então eu deixei 11 por opção, ok? No boot do WinPE, que seria ali do AB Utilitários, eu tenho a opção aqui, ó, Premium direto. Eu posso colocar como sim. Se eu definir como sim, toda vez que eu iniciar o AB Utilitários, ele vai abrir a tela Premium diretamente, ok? Então pode tornar mais rápido para quem utiliza só isso. Também tem a opção de instalar os drivers de armazenamento automaticamente. Aqui seria só colocar um sim. E aqui em driver de vídeo, mesma coisa. Sim. Mas eu vou deixar como não, ok? Isso é opcional, você pode ou não fazer, tá bom? Aqui tem alguns outros dados que você pode alterar. Tem alguns que eu deixei escondido, justamente para não aparecer em vídeo, né? Então vamos lá. Abrindo aqui meu AB Multiboot, eu tenho várias opções. Aqui o meu está grátis, ok? Mas eu vou colocar minha licença. Aqui digitando meu e-mail. Então assim, aqui vai aparecer os dados do meu dispositivo agora, foi reconhecido agora. E aqui os dados de uma licença que eu gerei anteriormente.
conferindo os mesmos dados, então provavelmente vai ativar. Eu posso exibir as minhas licenças também, clicando aqui em exibir licenças. Eu verifico que, a minha licença número 1 está ativa com esse dispositivo. Então provavelmente se eu clicar em ativar, ele vai ficar premium já. Farei isso. Ó, já ficou premium 3 e já ficou tudo certinho. Aqui eu vou em personalizar. Eu posso personalizar o meu AB Multiboot. Aqui seriam os menus de boot Legacy e BIOS. Esses 4 aqui, ó, Grub, Grub 2, Boot MGR e Ventoy. Esses boots aqui, eles estão integrados já no AB. Aqui seria a parte do menu UEFI ou UEFI. Então assim, quando o Secure Boot está em verdinho aqui, está verde, significa que o boot do AB é compatível com o Secure Boot ativo no computador. Isso para boot UEFI, né? Se aqui eu clicar e ele alterar para vermelho, significa que o AB Multiboot já não está mais compatível com o boot via Secure Boot. Mas assim, desse modo ele vai construir um menu onde vai aparecer todas as opções de seja boot Linux, boot Windows, o que você colocar ali de ISO, ok? O padrão é sempre esse, então eu prefiro deixar assim. Aqui eu posso alterar o meu nome exibido, então está com o meu apelido, né? Mas posso colocar, por exemplo, André Blibil. O que faz isso? Muda já aqui, ó, André Blibil aqui e também na minha instalação Premium. Pegarei um aqui de exemplo, ó, já mudou aqui em cima, entenderam? Vou fechar aqui e volto aqui para explicar mais tarde. Aqui eu tenho outras opções, seria abrir um programa de backup. Serve para quê? Logo após você fazer um backup pelo WinPE, o recomendável é assim, você faz backup pelo WinPE, que seria o AB Utilitários, e para retornar o backup, você faz por aqui. Então clicando aqui, vai abrir um programa de backup, onde você pode restaurar o backup, ok? Eu cliquei aqui sem querer, então clicando aqui ou aqui, vai para a mesma função de licença, ok? Se eu quiser excluir ela localmente, eu posso clicar aqui para remover. Ó, exclui a ativação local do seu AB Multiboot. Aqui é para criar perfis e editar perfis, seja do Premium 2 ou 3. E aqui seria a parte de personalização sua marca. Eu vou explicar em outro vídeo, ok? Então, vou fechar aqui. E vou explicar a instalação Premium agora. Clicando aqui na instalação Premium, eu tenho o Windows XP até o 11, o Windows Server 2003 até o 2022, seja em 32 ou 64 bits, e seja BIOS, MBR, né, ou GPT, e Wi-Fi, UEFI, ok? Então eu vou escolher a versão do Windows 10. Aqui eu estou no meu ambiente Windows, então ele vai pedir se é BIOS ou UEFI. Por que disso? Eu posso fazer uma instalação em um dispositivo externo. Eu posso pegar um HD de um cliente, um SSD de um cliente, conectar no meu computador e sem precisar iniciar pelo boot ali do AB, eu faço a instalação por aqui. Eu só vou precisar saber se ele é BIOS ou UEFI. Então eu vou clicar em UEFI. Aqui se ele é 32 ou 64 bits. Vou clicar em 64 bits. E aqui a gente tem a tela principal do AB. Então assim, eu não tenho nenhuma instalação concluída aqui, não tenho nenhum recorde. Aqui ele mostra se o meu boot foi com o Secure Boot ativado. Então no meu caso foi. E aqui o TPM 2.0, que seria se o TPM está ativo e qual a versão dele. Em nome do usuário, eu coloco o nome do usuário que eu quero. Pode ser André Blibil. Percebam que ele já preenche aqui no nome do computador. Esse campo nome do computador, ele precisa ser compatível com o NetBIOS. O que significa isso? Ele precisa ter até 15 caracteres, não pode ter pontuação, não pode ter espaço
e não pode ter acentuação, nem caracteres especiais. Então assim, ele já preencheu dessa forma, mas eu posso alterar. Então eu posso colocar comp 2, qualquer coisa, né? Em senha de usuário, eu preciso colocar, eu posso ou não colocar uma senha. Se eu deixar em branco, ao fazer a instalação, vai ficar em branco, sem problemas. E se eu colocar alguma senha, vou colocar teste senha. Se eu colocar assim, esse usuário vai ficar com essa senha. Mas, se eu tiver com essa opção marcada aqui, seria o autologon. Se ela estiver marcada, o que eu sempre recomendo, o usuário André Belleville vai logar automaticamente com a senha teste senha. Então você não vai precisar inserir a senha. Mas, se ele estiver desmarcado, você vai precisar inserir a senha, ok? Se eu remover a senha, deixar zerado, sem senha nenhuma, mas aqui estiver desmarcado, mesmo assim o Windows vai parar naquela tela de logon para você clicar no seu usuário para fazer o logon, ok? Por isso eu recomendo estar marcado, mas para quem quiser tem a opção. Aqui em grupo de trabalho, posso colocar um nome do grupo de trabalho. Em proprietário e organização, também coloco os dados que eu quiser. Aqui está as minhas partições, as opções da minha partição, das minhas partições. Então aqui seria o nome da partição C2 pontos, né? Ou o nome. Posso colocar o Windows. Aqui eu tenho o tamanho da primeira partição, mas está vendo que eu não consigo clicar. Então eu preciso selecionar aqui para criar duas partições. E agora sim eu posso escolher o tamanho da primeira partição. Então claro que se você colocar um SSD de 120 e selecionar uma partição de 200, não vai funcionar, né? Então, vou colocar aqui 70, por exemplo. Aqui, dados seria o nome da segunda partição. E aqui eu tenho a opção de recuperação. Quando eu clico aqui, eu tenho a opção automático ou escolher um tamanho para definir essa partição. Seria aquela partição WinRE. Então eu posso deixar alto, e daí ele vai criar o tamanho mínimo necessário para a versão do Windows. Ou eu posso colocar, por exemplo, 30 GB. Colocando 30 GB, eu posso colocar o que eu quiser depois. Então eu faço a instalação do Windows e coloco o que quiser depois nessa partição. Aqui seria o compactar instalação. Seria para ativar o modo compacto do Windows, né? Então eu vou reduzir o tamanho ocupado pelo Windows. Aqui em fabricante /marca seria para personalizar o Windows com a marca ou fabricante, né, do seu computador. Então, por exemplo, se você tiver um notebook Acer, ele vai definir a conta do usuário, papel de parede e tudo mais com a marca Acer. Se for uma placa-mãe Asus, da mesma forma. Aqui, então, eu tenho o campo domínio, que seria para instalação em domínio. Então, marcando aqui, automaticamente aqui já muda para grupo domínio. Então, eu tenho o meu domínio /grupo, aqui eu posso alterar como você quiser. E aqui o domínio, né? Então, aqui eu coloco o nome do domínio. E aqui eu coloco o meu grupo, ou o que você quiser, né? O que você quiser não, o que for compatível, porque como a instalação é em domínio, precisa estar ativa, né? Comp... Pode ser isso. Aqui eu tenho a opção de drivers não assinados. Desativar Defender, eu acho que não precisa muito falar, né? Mas aqui em driver não assinado, o que significa? O Windows ele vai permitir que você instale drivers que não estão assinados. Normalmente você precisa reiniciar o computador e alterar algumas opções para fazer isso. Mas se você marcar aqui, ele já vai instalar com essa opção ativa. Mas assim, quando essa opção está ativa no Windows, fica aparecendo aqui no canto direito inferior o Test Mode, que é possível desativar depois. Mas se aparecer para você, é porque essa opção aqui está marcada e ainda está ativa.
Aqui, usuários na segunda partição, ele ativou e mostrou porque eu marquei para criar uma segunda partição. Então, quando eu marco para criar uma segunda partição, ele me dá essa opção aqui. Se eu marcar aqui, todos os usuários que forem criados nesse Windows que eu formatei vão ficar na segunda partição, que aqui no caso é dados, ok? Aqui são as edições do Windows que eu posso selecionar. No meu caso, esse arquivo de instalação aqui é uma Enterprise, né? LTSB, até a antiga. Então ela só tem uma versão. Aqui só um idioma ela tem, né? Esse idioma ele puxa dela. E aqui são os idiomas de teclado. Eu posso definir, por exemplo, Estados Unidos Internacional. Eu vou deixar arquivos. E aqui, como vocês viram, somente uma opção, né? Ah, e assim, quando eu iniciei o AB, nessa tela aqui, como esse arquivo de instalação só tinha uma opção, ele já definiu ele automaticamente, né? Era algo que não tinha. Então, assim, tudo que está visto aqui, a única coisa que não tinha é essa telinha aqui, de organização e proprietário, e esses usuários na segunda partição, e domínio. O resto já tinha. Então, isso que eu estou explicando é porque já tinha. Aqui vai me dar o número do dispositivo. Esse número ele é pego pelo disk part, né? Então seria o número do meu disco, né? No caso é um NVMe. Aqui o modelo dele. Ele não está exibindo o modelo que está instalado no meu Windows, tá? Por que disso? Ele protege o Windows que está sendo executado e também protege o dispositivo do AB. Então eu não consigo inserir, quer dizer, eu até consigo inserir aqui o número do dispositivo do AB, só que ele não vai funcionar, né? Ele vai dizer que eu tô tentando formatar o dispositivo do AB e não vai deixar, né? Da mesma forma, ele não vai deixar eu formatar o Windows que está sendo executado isso aqui, né? Então vamos lá. Aqui ele vai dar um modelo, aqui a conexão, ou seja, esse dispositivo aqui ele está conectado por NVMe. Ele poderia aparecer SATA, ATA, USB, algumas outras coisas, né? Aqui se o disco ele está em GPT ou MBR, ou ainda assim, se for um dispositivo novo, ele vai aparecer como novo, porque ele não tem tabela de partição ainda. E aqui o tamanho. Aqui, como só tem um dispositivo na tela, ele automaticamente preencheu com esse número. Eu tenho o botão Smart, que serve para fazer um teste rápido no dispositivo que está aqui e também no dispositivo do AB. Então, clicando aqui, ó, já ficou verdinho, significa que tá bom. Então ele dá saúde ali. Se eu parar com o cursor do mouse acima, né, ele mostra a saúde, mostra todos os dados do dispositivo. E assim, se eu parar com o cursor do mouse acima de qualquer opção, ele também vai mostrar o que é cada opção, ok? Então é uma dica legal, caso você tenha alguma dúvida, é só parar com o cursor do mouse acima de alguma opção. Como eu cliquei aqui no botão Smart, agora ele virou um HD Sentinel, que é justamente para abrir o programa HD Sentinel. Então eu posso fazer um teste mais preciso, mas também mais demorado do dispositivo, né? Botão salvar e padrão. O que seria esse salvar e padrão? Eu salvo todas as informações que tem aqui, ó. Senha nova. Então, empresa 2. Eu vou colocar só algum dado diferente aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Vou salvar. Então, tudo isso aqui eu salvei. Então, quando eu fechar, se eu abrir de novo o Windows 10 ali, 64 bits, todas as informações que eu tinha antes já estão aqui. Então, caso eu formate muitos computadores, fica fácil. Você preenche aqui, uma vez, salva, e toda vez que você iniciar, já vai estar com as opções aqui. Então é só você clicar em iniciar e formatar o computador com tudo que está aqui. Isso aí, muita gente já viu o botão salvar e o botão padrão aqui e não sabia por quê. Mas também é aquilo, se você parar com o cursor do mouse acima, você vai conseguir ver do que se trata.
O botão padrão serve para voltar ao padrão, como indica, né? E clicando aqui, vai voltar ao padrão. O botão backup serve para abrir o mesmo backup que eu falei anteriormente, mas aqui nesse caso, se você tiver no ambiente WinP, lá no AB Utilitários, você pode fazer o backup antes. Você abriu essa tela aqui ou configurou para iniciar o Premium automaticamente, você pode clicar aqui para fazer o seu backup. Perfil pós, criar perfis e editar perfis. Ele estará ativo na versão Premium 2 ou 3. Então serve justamente para você criar um perfil por aqui, editar um perfil por aqui, ou até mesmo selecionar o perfil criado por aqui. Então posso selecionar ele aqui. Aí ele já aparece aqui embaixo. Botão personalizar. Clicando aqui, eu posso definir a transparência. Ó, veja que ele já ficou mais transparente. Então aqui seria a cor do fundo, deixando transparente. E aqui seria a imagem de fundo. Aqui eu até nem comentei, mas também pode ser alterado. Ó, aqui na partição de arquivos do AB, entrando na pasta AB, em Premium, tenho aqui imagens, músicas e alguns outros arquivos. Até deixa eu explicar. Aqui drivers, quando você marca, ele vai utilizar os drivers descompactados que tiverem aqui. Então assim, esse aqui é o meu Windows 10, eu vou formatar com Windows 10, né? Coloco aqui, se eu marcar essa caixinha drivers, a formatação ela vai implantar automaticamente esses drivers. Entenderam? Da mesma forma, se eu marcar a caixinha registro, todo o arquivo reg que estiver aqui dentro vai ser executado. Ok? Deixa eu explicar aqui também. Na pasta imagens, eu posso copiar para cá qualquer arquivo JPG com qualquer nome. Posso excluir esses aqui, tá? Deixando só um ou nenhum. Se você deixar sem algum arquivo, vai aparecer um padrão do AB. Mas se você quiser colocar o seu, exclua esse aqui e coloque outro. O recomendável é que não seja um arquivo muito grande, né? E senão pode demorar mais no seu dispositivo, né? Dependendo do computador, o dispositivo e tal, pode demorar um pouco mais para carregar. Aqui músicas, pode colocar um arquivo de música também. Também pode ter qualquer nome, como o próprio nome do arquivo diz. Ok? E voltamos aqui. Então na pasta clicando aqui no botão personalizar, eu posso definir a transparência da tela. Aqui essa cor seria a cor de fundo, então eu posso colocar ela rosa, por exemplo. Eu posso deixar ela opaca ou transparente, ou dar um tom rosa no fundo e tal. É para quem quer personalizar, não é nada de imprescindível assim para instalação do Windows, mas justamente para deixar a opção de você personalizar ou não. Clicando em títulos, eu já vou alterar essa cor azul, seria essa azul aqui. Então eu posso colocar um vermelho ou outra cor, né? Colocar um verde. Em texto seria toda essa parte que está em branco aqui. Então eu vou colocar um azul. E aqui o tempo. O que seria o tempo? Essas imagens que ficaram mudando de fundo ali, eu posso colocar 1 segundo. Então eu vou colocar para elas aparecerem mais, ó. Ela está mudando a cada 1 segundo, ela está sendo mudada. O padrão é 10, mas você coloca o que quiser, né? Se quiser colocar mais, fica a sua escolha. E o botão padrão, novamente, voltar tudo ao padrão. Então cliquei em padrão, voltou ao padrão, ok? Botão extras, para que serve? Clicando aqui, eu posso escolher um arquivo ou qualquer coisa para ser executada logo após concluir a instalação do Windows. Então quando eu clicar em iniciar, ele vai fazer o procedimento e reiniciar, instalar o Windows e deixar na área de trabalho, correto? Então assim, clicando aqui no extras, eu posso ativar esse extras, posso adicionar programas que serão executados e posso colocar parâmetros nesses programas que serão executados. Então se eu tenho um executável que eu sei que o parâmetro dele seria um
silent, para ele fazer uma instalação silenciosa, eu posso colocar aqui. Aqui eu posso conferir e aqui eu posso excluir tudo que foi feito. Aqui em exceção no Defender, como eu expliquei anteriormente, se você parar com o cursor acima da opção, ele vai dar uma dica do que é. Então eu posso incluir uma exceção no Defender. Então posso colocar uma pasta ou um arquivo. Claro que essa pasta ou arquivo vai precisar existir. Ok? Vamos fechar aqui. E aqui na tela Premium seria isso. Mas assim, na tela Premium também aparecem algumas coisas quando você clica em iniciar. Se o dispositivo for novo, não vai pedir nada. Vai ser novo, ele vai formatar e tudo certo. Agora sim, se o dispositivo tiver duas partições ou mais, então quando eu clicar em iniciar, o próprio programa vai identificar, opa, esse dispositivo aí tem duas partições ou mais. Você deseja manter as partições extras e formatar só a do sistema? Aí você tem a opção de clicar em sim ou não. Clicando em não, ele não vai manter nada. Clicando em sim, ele vai manter. Então, por exemplo, aquele cliente chegou com o C dois pontos e o D dois pontos. Ele tem os arquivos no D, certo? Então ele deixa o backup dele no D. Aí você, pelo AB, você tem a opção de clicar em iniciar. Ele vai identificar, opa, identifiquei que tem uma partição D. Você deseja manter ela? Se você clicar em sim, o AB ele vai formatar só a partição do sistema, criar a partição de boot e deixar o D lá quietinho, sem mexer nos arquivos. Mas assim, também tem a opção, por exemplo, o cliente tinha um SSD já no Windows 7, num computador lá que era BIOS. Se você pegar esse computador e trocar as peças e tal, mas manter o mesmo SSD, o AB vai também identificar, ok? Então o que acontece? Ele vai identificar, opa, encontrei uma partição a mais, você quer manter? Aí se você clicar em sim, ele vai converter o disco e estiver fazendo uma instalação UEFI, né? Antes ele tinha então uma instalação em modo MBR, o disco em MBR, e agora você vai fazer uma instalação em UEFI. Então ela vai para GPT. Aí assim, clicando em iniciar, o AB vai identificar tudo isso e já vai fazer a conversão do disco de MBR para GPT. Então você pegou um computador mais antigo, tinha o Windows 7 em MBR, em modo BIOS, né? Você vai conseguir instalar o Windows 10, o Windows 11 em UEFI, em GPT, sem perder os dados do seu cliente, ok? Também tem outra opção legal. Na mesma premissa, se você tiver um computador um notebook, por exemplo, que estava rodando lá e tal, aí você vai formatar. Você pega o disco, vai formatar. Quando você colocar ali, ele vai identificar, opa, achei uns drivers do computador antigo. Você deseja manter esses drivers? Se você clicar em sim, todos os drivers que tinham instalados no computador vão se manter depois. Então ele vai fazer um backup do driver, vai fazer a instalação do Windows e vai restaurar os drivers. Tudo de forma automática, você não precisa fazer nada. E além dos drivers, ele também salva os perfis wireless. O que seria isso? O cliente tem um notebook, tem várias conexões de rede, né? Ele conectou em vários Wi-Fi. Por exemplo, o AB Multiboot ele vai salvar todas as senhas e todos os perfis Wi-Fi. O AB Multiboot não vai salvar, né? Ele vai restaurar pro computador que for instalado o Windows pelo AB. Entenderam? Então é uma forma bem prática, sim, bem legal. Eu acredito que ajude bastante. Muita gente gostou disso quando foi colocado. Isso aí que eu tô falando já é antigo, tá? Nessas opções aqui, essas opções aqui, tudo se mantém. Não foi adicionado nada novo. Nessa versão 8.600, o que foi adicionado foi usuários na segunda partição e domínio. E esses dois campos aqui. O restante já tinha. Então,
assim, ó, eu vou explicar. Ah, não expliquei do botão ISO. Opa. Clicando no botão ISO, mesmo estando na tela aqui do AB já. Ó, já estou aqui na tela do AB. Como ele tem uma edição só, ele já seleciona, né? Como eu expliquei antes. Clicando no botão ISO, eu tenho as ISOs para escolher aqui. Então tem a LTSB aqui. Vou pegar essa aqui, que é 32 bits. E eu selecionei 64 bits, né? Então, 32 bits. Vou selecionar uma edição do Windows. Pode ser a Pro. Ó, ele já identificou o arquivo que eu selecionei. É da arquitetura 32 bits, mas eu estou tentando instalar em 64 bits. Entenderam? Então eu preciso abrir e selecionar a ISO correta. Ok, pessoal? Eu acho que seria isso. Não lembro mais de nada assim de momento, mas acho que já expliquei bastante. Valeu, pessoal.